Hoje, dia 1º de setembro de 2020, 14 horas 34 minutos. Programa de educação tutorial, PET História UVA, inicia agora mais uma recolha documental do projeto Memórias da Historiografia Cearense. A entrevista resultante deste trabalho comporá o acervo do setor de audiovisual do Núcleo de Estudos e Documentação Histórica, NEDIS, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estará disponível para consulta pública na certeza da contribuição dos estudos do PET e do acervo do NEDIS para as pesquisas vindouras no campo da historiografia produzida no Ceará. Nossa convidada de hoje é a professora Elis Gardênia de Oliveira Chaves, graduada em História pela UES, mestra em História Social pela UFC e doutora em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora adjunta da UES, integrando o corpo docente do curso de História da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, a FAFIDAM, unidade da UES em Limoeiro do Norte. Está ali lotada desde 2016. Dentre muitas experiências laborais, Elis Gardênia também atuou como professora da Universidade Regional do Cariri, a URCA. A professora coordena o projeto de ensino de desafios da transição entre a formação acadêmica e a praxis docente escolar, e atualmente desenvolve pesquisas sobre o patrimônio arquivístico, memória e história, catalogação, armazenamento de documentação, escrita na produção do conhecimento histórico. Possui trabalhos publicados nas seguintes temáticas: miscigenação, população, família livre e escrava, secas e doenças. Elis Gardênia, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, espero que você se sinta à vontade nessa entrevista. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, né? Tito, Daniele, Bárbara, Luiz, todos que estão aqui presentes, né? E todos que terão a oportunidade de ver e ouvir essa conversa posteriormente. Espero poder, né, dar minhas contribuições de acordo com minha informação, a minha pesquisa. Já adiantando, eu fiz parte do PET também, PET História na FAFIDAM, UES. Então, é muita satisfação poder conversar com vocês, tá? Sobre um pouco, né, da minha trajetória na produção historiográfica, enfim. Boa tarde, obrigada. Então, Elis Gardênia, a gente vai começar de uma forma bem leve, bem tranquila. Eu vou pedir que você fale seu nome completo, data de nascimento e fale um pouco sobre a sua infância. Pronto. Meu nome é Elis Gardênia de Oliveira Chaves, nascimento 19/6/75, né, nascida, portanto, no século passado. Eu vivi a minha infância, adolescência e parte da juventude no interior de Tabuleiro do Norte, no interior porque é zona rural, município de Tabuleiro do Norte, né, comunidade de Sítio Cajueiros. De lá eu fiz, assim, em termos de formação já, né, fiz meu Fundamental 1, que na época nem era Fundamental 1, ainda na comunidade, né, Sítio Cajueiros, depois o Fundamental 2 em Tabuleiro do Norte, o ensino médio em São João de Jaguaribe, e a graduação em Limoeiro, né? Então, assim, filha de agricultores, né? Passei grande dificuldade para estudar, por morar distante, né, do centro urbano, dificuldade de transporte, dificuldade de escolas, enfim. Mas o certo aqui, fiz a quinta série, já tinha 17 anos, né, quando eu fui para Tabuleiro, para a cidade, a escola Nossa Senhora de Fátima, e daí, né, até mais ou menos 2016, não parei mais. Com exceção do intervalo aí de 1 ano e meio, 2 anos, entre o mestrado e o doutorado. Né, fiz fundamental, fiz médio, fiz vestibular, e graduação, e mestrado, doutorado, né, então, assim, foi difícil, mas graças a muitas coisas, né, isso já mais para a fase mais adulta, né, no ensino superior, as bolsas, tanto do PET, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, sem isso teria sido, eu acho que quase que impossível, né, essa formação, essa continuidade na minha formação de
pesquisadora e depois de professora, né? Então, eu acho que vocês têm mais ou menos clareza do que possa ser, né, uma infância na zona rural. Brincando, tomando banho de chuva, tomando banho de açude, ajudando a família, né, na lida doméstica e também na lida da roça, né, plantando, colhendo castanha, plantando feijão. Então, em linhas gerais, né, é mais ou menos isso, tá? Se quiserem mais alguma coisa, eu posso aprofundar. Professora, você falou um pouco da sua infância, né? Agora nos responda, por que você escolheu história? Olha, foi meio que assim, eu sempre gostei de história. Apesar de, na época, né, anos 90, início dos anos 2000, eu ter estudado sem livro ainda, no ensino fundamental, e quando estava concluindo a oitava série, na época, chegou livros na escola. Fui para o ensino médio, estudei sem livro. Estava concluindo o terceiro ano, chegou livros para o ensino médio de história, na escola. Então, foi muito difícil. Mas, apesar de não ter tanto contato, né, com a literatura, mesmo que didática, né, sempre gostei muito. Sempre gostei muito de história. Mas, na época, na Fafidam, né, o polo mais próximo, a faculdade mais próxima da UES, História era um dos cursos mais concorridos. Então, mesmo tendo essa afinidade, gostando bastante, né, lendo, pegando livros em bibliotecas, né, enfim, na época não tinha internet, né, então tudo era muito mais complicado. Mas aí, inicialmente, eu não fiz vestibular para História, eu fiz inicialmente, na época, para Ciências, porque era mais concorrido, né, eu vou fazer para Ciências para ver se eu consigo. Aí não passei. Aí depois, no semestre seguinte, não tinha para História. Aí eu fiz para Letras. Por um nada, não passei também. Aí eu pensei, poxa, agora eu vou fazer para História. Eu gosto, eu não passo mesmo, se não passar não faz diferença. E aí deu certo, né? E é uma grande descoberta, eu acho que todos nós passamos por essa experiência, uma diferença enorme, né, do ensino que nós temos de história, de uma forma geral, né? No ensino básico, quando chegamos na universidade, e aí uma grande descoberta, né? Me apaixonei cada vez mais, muito cedo eu entrei no PET, na transição ali do segundo para o terceiro semestre, logo já comecei a pesquisar no arquivo da Diocese de Limeira do Norte, e daí fui compondo a minha trajetória, disciplinas, pesquisas, encontros, e cada vez mais a certeza de que estava muito bem, né? Adoro, gosto muito, né, da pesquisa, do ensino de história, e assim, diante das dificuldades, morar numa zona rural, interior e tal, não vislumbrava muito fazer mestrado, mas aí defendi a monografia mais ou menos um ano antes de terminar o curso, e meu orientador, não sei se o Tito conhece, o professor Olivenor Chaves, sempre incentivando muito. Alice, tem que fazer mestrado, mas na verdade eu achava que não era possível. Condições financeiras, saí do interior, vim para Fortaleza, enfim. O certo aqui, houve, não sei se eu já me adianto nessa questão, mas assim, o que me levou, né, para a história, o que até hoje me faz, né, ficar na história. Na graduação começa, né, e aí eu vi houve uma greve enorme na UES, final de 2006, fiz o projeto de mestrado, né, passei, e aí, em termos de continuidade, né, saí da Fafidam no oitavo semestre ainda do curso. Tinha feito boa parte, acho que 3 meses, faltavam 2 disciplinas, os professores me liberaram, né, e eu vim para Fortaleza fazer mestrado. Daí, isso em 2007, né, e não voltei mais para o interior, assim, de fato, para morar lá. E fui, né, e aí com o mestrado, sim, eu já, né, com bolsa e tudo, já havia a possibilidade de dar uma continuidade, né, um passo mais avançado, que seria o doutorado em História. Aí já comecei a dar aulas também, esses cursos de especialização, cursos de graduação, né, final de semana, né, professora BR, vivia viajando, dando aula, e nesse
intervalo, né, nesse inteirinho, eu dei um espaço aí, acho que de 1 ano e meio, e aí tentei o projeto para a UFC, né, onde eu tinha feito mestrado em História, não deu certo, e aí tentei novamente, aí refiz o projeto e tentei na UFMG. Deu certo, né? Aí é outra história, mas assim, só para concluir, dizer que adoro, né? Me descobri ainda no ensino básico, né? Assim, enquanto não historiadora, mas amante da história, né? E aprendi, estou aprendendo e gosto de pesquisar, gosto de ensinar, inclusive pensar a relação sempre, que tem sido uma das minhas metas quanto pesquisadora, professora, a relação sempre entre pesquisa e ensino de história. Beleza. Então, você cursou a sua faculdade na Fafidam. E aí Isso. eu pergunto, antes de fazer a pergunta, Olivia Nó ainda está nativa, não é isso? Ah, sim, sim. Sim, nativa, sei quem é muito. Pois bem, você cursou na Fafidam, e aí eu lhe pergunto, como é que foram esses anos de graduação? O que é que você destaca do corpo docente, da sua vivência de aluna de graduação, como era a rotina e a experiência lá na Fafidam? Bom, foi uma formação incrível, né? Tanto pelos professores, né? Na área de ensino, na área de pesquisa. Foi, como falei, né? A gente chega e tem um choque, assim, com a realidade, né? Recém-graduandos, graduadas, mas aí fui, modéstia à parte, sempre tentei, né? Fazer o mínimo, as leituras, os trabalhos e tal. E isso foi me dando cada vez mais, né, experiência, conhecimentos, mas considero os professores de forma geral. Todos contribuíram muito, né, me instigaram muito a leitura, a pesquisa, ao conhecimento. O fato de entrar no PET muito cedo, isso com certeza me deu um impulso muito grande, né, na pesquisa, encontros, né, a gente sabe que a nossa formação não se dá somente no âmbito da sala de aula, mas de encontros, de arquivos, enfim. Entrar na pesquisa muito cedo, e aí eu tenho um viés, né, tenho uma ponte que foi o PET, não sei como teria sido sem o PET, né, eu posso falar a partir da experiência do PET. Foi muito significante, porque, como vocês sabem, a gente trabalha na perspectiva, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, contato com as escolas muito cedo, contato com a pesquisa, a produção, você tem que ser um bom aluno, tirar boas notas, tudo isso vai fazendo com que, né, a gente cada vez mais busque, né, dê o melhor, e foi isso que eu tentei fazer, né, para além do que a bolsa, super importante, né, como sei que é para todos vocês, todos nós, e aí, a minha formação como graduada, né, para além do Alvenor, foi meu tutor, para além do Alvenor, foi meu orientador, né, para além de todas as experiências boas que eu tive, das disciplinas de conteúdo, das disciplinas de teorias, passando por substitutos maravilhosos, professores efetivos, né, e me dedicando, na minha época, era um currículo, não é o currículo atual que eu trabalho, né, só tinha 2 disciplinas de estágios, mas aí, desde muito cedo, eu já comecei a ter experiências na sala de aula, né, pela bolsa, enfim. Então, foi uma formação que me ajudou muito a me construir, né, nessa perspectiva da teoria, do ensino, do conteúdo, assim, de forma geral. Considero que foi excelente para minha base, né, minha base na história. Professora, durante a sua graduação, havia militância dos professores? Havia o quê, Daniela? Cortou um pouco. Militância dos professores. Militância política. Militância, né? Nem tanto. Hoje nós temos o CA, né, a CA de História, que é ativo e tal, mas na minha época não tinha. Né? Então, assim, claro que nas aulas, né, os professores de forma geral, né, aulas de geral, aulas de Brasil, mesmo aulas de Ceará, chegava a gente a pensar, né, nessas conjunturas, nesses mandos e desmandos, mas digamos assim que uma coisa assim mais específica mesmo, né, com mais intensidade, né, no campo,
na rua e tal, não. Ou talvez porque eu também não tenha me empenhado muito, né? Se tiver aqueles alunos, professores que são mais, né, empenhados na questão política, na militância, mas não presenciei muito isso na Fafidam, na minha formação. Acho que hoje tem mais.